Olá pessoal. Bom, então nessa aula 12 a gente vai continuar falando sobre o coração, tá? Então, ó, aqui tem fármacos que afetam o coração. Então, entre os neurotransmissores, nós vamos dividir em dois, tá? Esses neurotransmissores a gente vai falar sobre as substâncias simpatomiméticas, que podem ser também chamadas de agonistas adrenérgicos. Então essas substâncias, ó, simpatomiméticas, elas vêm como é um neurotransmissor, vai vir do sistema nervoso simpático, que vem do simpatomimético, tá? E daí nós temos também o B, a outra classificação, que seria substâncias parasimpatomiméticas ou agonistas colinérgicos. Então, um vai ser agonista adrenérgico e o outro agonista colinérgico, que vão ser substâncias que vão vir do sistema nervoso parasimpático. Então, começando aqui falando um pouquinho sobre aqui, os agonistas adrenérgicos. Essas substâncias elas vão agir aumentando a força da contração e o aumento da frequência cardíaca. Então, essas substâncias, os agonistas adrenérgicos, eles são responsáveis por isso, tá? Coloca na cabeça de vocês. Então, o agonista adrenérgico é o responsável pela força, pelo aumento da força de contração e pelo aumento da frequência cardíaca. Vale lembrar aqui que os grandes vasos coronianos possuem os grandes vasos, eles vão possuir os alfa-adrenérgicos, que são receptores, tá? Que quando eles são ocupados, eles vão promover vasoconstrição. E daí a gente tem os receptores dos pequenos vasos, que vão ser chamados de beta-adrenérgicos. Então, nos vasos sanguíneos, tá? Nos vasos ali, nos grandes vasos coronianos, existem receptores nesses vasos. Quando eles são ocupados, esses vasos, que eles são chamados de alfa-adrenérgicos, eles vão promover uma vasoconstrição, ou seja, a diminuição do calibre desse vaso. Então esse vaso vai diminuir o calibre dele, tá? Já os pequenos coronianos, eles vão possuir os beta-adrenérgicos, que são receptores que quando eles são ocupados, vai haver uma vasodilatação, ou seja, um aumento desse vaso coroniano. Vai haver uma dilatação quando esses receptores são ocupados. Então, dois receptores, tá? Que estão nos vasos coronianos. No pequeno, vai ter o beta-adrenérgico, que vai dar uma vasodilatação. No grande, alfa-adrenérgico, que vai diminuir o calibre, uma vasoconstrição. As substâncias classificadas como simpático-mimética e usadas para afetar o coração, elas ligam-se aos receptores adrenérgicos, lá nos vasos sanguíneos. E eles estimulam a bomba de sódio e potássio, que vocês viram na bioquímica com a Vanessa. Então, essas substâncias que são classificadas como simpático-miméticas, elas vão ser utilizadas para afetar diretamente o coração. E elas vão ligar-se aos receptores adrenérgicos, que são o alfa e o beta, tá? E quem
responsável, né, e os íons responsáveis por esse estímulo da bomba, né, da contração, vai ser o sódio e o potássio através dos canais desses íons, tá? O estímulo dessa bomba, ele aumenta a contração e a frequência cardíaca. Então, um exemplo dessa frequência cardíaca, dessa contração, são substâncias chamadas de adrenalina ou epinefrina e a noradrenalina, utilizadas então em paradas cardíacas, e a dopamina, que é utilizada no choque. Essas substâncias eu vou explicar uma por uma na próxima aula, tá? Então aqui, ó, as substâncias parasimpatomiméticas, que são lá aqueles neurotransmissores que eu falei para vocês lá no começo da aula, que é dividido em A e B, ou também chamado de agonista colinérgico. Um é chamado de agonista adrenérgico, né? Essas outras substâncias já vão ser chamadas de agonistas colinérgicos. Geralmente os agonistas colinérgicos, eles vão promover também efeitos contrários às substâncias adrenérgicas, ok? Em seus efeitos são diminuir então a contração e a frequência cardíaca, enquanto os alfa-adrenérgicos e os beta-adrenérgicos, né? Então, os adrenérgicos, eles vão aumentar essa contração e aumentar a frequência cardíaca. Esses fármacos aqui, os parasimpatomiméticos ou agonistas colinérgicos, eles vão diminuir, ou seja, eles vão fazer um efeito contrário dos agonistas adrenérgicos, tá? Então, os agonistas adrenérgicos, eles aumentam tanto a contração como a frequência cardíaca, e os colinérgicos vão diminuir essa contração e essa frequência cardíaca. Os agonistas, né, antiarrítmicos, essas substâncias, elas são utilizadas para normalizar o ritmo cardíaco. Então, elas são divididas em 4 classes. Então, a primeira classe são substâncias que vão bloquear os canais de sódio. Um dos exemplos é a flecainida e a disopiramida. A disopiramida, subclassificada como LA, é utilizada em arritmias ventriculares e na prevenção da fibrilação atrial. Então, lá naquela definição, né, de arritmia, ela é utilizada para essa arritmia, tá? E para prevenir a fibrilação atrial. Esse fármaco, ele promove efeitos semelhantes aos da atropina, tais como boca seca, visão embaçada, constipação e retenção urinária. A flecainida, pertencente à subclasse LC, é usada na prevenção da fibrilação atrial e nas taquiarritmias. Exemplo importante é o propanolol. Perdão, gente, aqui, ó, isso daqui é tudo classe 1, tá? Então, ó, classe 1 são substâncias que vão bloquear os canais de sódio. Então, esses medicamentos, eles são aqui, ó, agonistas antiarrítmicos, que vão tudo ser usados para normalizar o ritmo cardíaco. E essa normalização dessas substâncias, todas essas substâncias são divididas em 4 classes. Então, uma classe vai bloquear o canal de sódio. A segunda classe são os antagonistas dos receptores beta-adrenérgicos. Então, o exemplo importante é o propranolol.
É um fármaco que liga-se aos receptores beta-adrenérgicos dos vasos sanguíneos, normalizando a frequência cardíaca e promovendo uma vasodilatação. Por causar vasodilatação, o propranolol também é usado no tratamento da hipertensão arterial. Daí depois tem aqui a classe 3, que são substâncias que vão bloquear os canais de potássio. Então, os fármacos que pertencem a essa classe, eles aumentam a força da contração do músculo cardíaco ao bloquear a entrada de potássio nas células. Eles são bastante eficazes no tratamento das arritmias cardíacas. O exemplo mais importante é o amiodarona, que é conhecido também como Ancoron, que é utilizado no tratamento de taquicardia. Por ser bastante lipossolúvel, a amiodarona deposita-se com facilidade no tecido adiposo. Seus efeitos indesejáveis incluem erupções cutâneas, hipertireoidismo, fibrose pulmonar e os distúrbios neurológicos e gastrointestinais. Daí depois tem a classe 4, que são antagonistas de íon cálcio, tá? O verapamil, ele é o exemplo mais importante de antiarrítmico dessa classe, tendo como mecanismo de ação o bloqueio dos íons cálcio. Então, por ser usado por via oral ou endovenoso, entretanto, essa última via endovenosa deve ser evitado porque é perigoso. Então, como efeito indesejável, vai causar rubor, cefaleia e constipação, tá? Depois a gente tem a adenosina. A adenosina, ela é um mediador químico endógeno, não pertencente a nenhuma classe química. Ela exerce efeitos sobre a respiração, sobre o músculo cardíaco, sobre os neurônios e sobre as plaquetas. Deve ser administrado por via endovenosa. Esse fármaco ele substituiu o verapamil por ser mais seguro e ser de curta duração. Os fármacos com capacidade de aumentar a contração das fibras musculares são os glicosídeos cardíacos. Essas substâncias elas são encontradas na planta digitalis, popularmente conhecida como dedaleira, tá? Os efeitos cardíacos dos glicosídeos, ou digitálicos que são chamados, mais conhecidos como digitálicos, são a lentificação cardíaca, o aumento da força de contração e a regulação do ritmo cardíaco. Os efeitos adversos, eles são comuns e incluem náusea, vômito, diarreia e confusão mental. Ainda a margem de diferença entre a dose terapêutica e a tóxica é igual ao índice terapêutico, muito estreito, podendo facilmente levar à toxicidade. Então, aqui está dizendo o seguinte, que a margem ali entre uma dose adequada que vai causar um efeito adequado e a dose tóxica do medicamento, ela é muito pequena, ela é muito estreita. Então, facilmente pode levar o paciente a um quadro de toxicidade. O digitálico, ele é utilizado. O digitálico utilizado é a digoxina, que pode ser administrado por via oral ou intravenosa, sendo a endovenosa em caso somente de urgência. A eliminação desse fármaco ela é renal, devido à polaridade de sua molécula, sendo mais longa em indivíduos idosos ou pacientes com problemas renais. Ocorre interação medicamentosa entre digoxina e amiodarona e verapamil,
sendo que esses dois últimos, amiodarona e verapamil, eles reduzem a excreção da digoxina. Então a digoxina, portanto, ela é utilizada no tratamento da insuficiência cardíaca e na redução da frequência ventricular. Outras substâncias que aumentam a contratilidade do miocárdio são a dobutamina, que é conhecido também como Dobutrex, e o glucagon. Entretanto, essas substâncias elas não são classificadas como fármacos digitálicos, já que não são obtidos da dedaleira. A dobutamina ela é um agonista adrenérgico e neurotransmissor endógeno. Ela é agonista dos receptores beta-adrenérgicos e é utilizada no tratamento da insuficiência cardíaca aguda após cirurgia cardíaca ou em choque séptico. Já o glucagon, ele vai aumentar a contratilidade do miocárdio em pacientes com disfunção cardíaca aguda. E como já foi explicado anteriormente, que a angina ela é resultante de alterações no fluxo e metabolismo sanguíneo. Assim, os fármacos antianginosos, aqueles que são usados para dor torácica, melhoram o fluxo sanguíneo nas artérias coronárias, principalmente, e ou reduzem a demanda metabólica do miocárdio. Então, principalmente vai causar essa melhora no fluxo sanguíneo. E também pode ou não reduzir também a demanda metabólica do miocárdio. Os dois grupos principais de antianginosos são os nitratos orgânicos e os antagonistas do cálcio, sendo ambos os grupos compostos por substâncias vasodilatadoras. Os dois exemplos mais importantes de nitrato orgânicos é o trinitrato de glicerol, que é a nitroglicerina, muito conhecida como tridil, e o mononitrato de isosorbida, que é o monocordil. Esses nitratos orgânicos promovem uma vasodilatação, um aumento, uma dilatação de outros músculos lisos, como por exemplo do esôfago e da bile, tá? Essa aula aqui ela vai continuar. Nós vamos continuar com mais uma aula sobre essas substâncias utilizadas para o cardiovascular, ok?